11 horas e 57 minutos no horário de Brasília. Hoje, 22 de setembro, este é o canal do Boi News, também ao vivo pelo Facebook e portal sba1.com. Mais uma vez consecutiva, Sorriso, localizado a 400 quilômetros ao norte de Cuiabá, em Mato Grosso, foi o município com o maior valor da produção agrícola do Brasil, informou hoje o IBGE no estudo da produção agrícola por municípios referente a 2020. O valor da produção em Sorriso chegou a 5 bilhões e 300 milhões de reais, ou 1,1% do total nacional, com destaque para soja, milho e algodão em caroço. Mato Grosso concentra 20 dos 50 municípios com os maiores valores de produção. São Desidério, na Bahia, veio em segundo, com 4 bilhões e 600 milhões de reais em valor da produção agrícola. Em 2020, o valor total da produção brasileira bateu um recorde, com 470 bilhões e meio de reais, um volume 30% maior do que em 2019. A área plantada superou 83 milhões de hectares, isso dá 2,7% a mais do que a do ano anterior. Segundo o IBGE, em 2020, a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas chegou a 255 milhões e 400 mil toneladas, ou seja, 5% a mais do que em 2019. O recorde que mencionamos de 470 bilhões e meio de reais do valor da produção da safra em 2020 foi influenciado pela elevada demanda do mercado internacional e pelo câmbio favorável às exportações, um cenário que incentivou o agricultor a ampliar as áreas plantadas e a aumentar o volume produzido. O Ministério da Agricultura criou um grupo de trabalho para discutir o desperdício de alimentos. O tema será tratado na cúpula dos sistemas alimentares da ONU no dia 23 agora. Ao vivo de Brasília, as informações de Berenice Leite. Boa tarde, Berê. Boa tarde, Zaidan, e a todos que nos acompanham. Olha, aqui em Brasília, este grupo de estudo é coordenado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e ainda reúne a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, e a Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB. A duração das atividades é de 180 dias, podendo ser prorrogada aí uma vez pelo período igual a esse. A primeira reunião está prevista para o mês de outubro e propõe iniciar aí um plano de ação nacional convergente com os compromissos internacionais do Brasil para a redução de perdas e desperdício de alimentos. O grupo também vai desenvolver estratégias alinhadas à economia circular para o aproveitamento integral dos alimentos e o fortalecimento das ações de redistribuição para a redução do desperdício por meio de recomendações de ajustes regulatórios, estímulo e também aprimoramento de programas sociais. Lembrando que serão feitos relatórios mensais e a gente vai trazer aqui, claro, todas as atualizações. Aidan? Obrigado, Berê. A recuperação de pastos degradados no Brasil vai exigir investimentos da ordem de 250 bilhões de reais. O dado é de estudo da Scott Consultoria, apresentado nesta semana. Ao vivo da Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo, as informações de Walter Puga Júnior. Boa tarde, Puga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Esse estudo da Scott Consultoria foi encomendado por entidades que defendem o meio ambiente e estudam alternativas para melhorar a produção brasileira de carne bovina, principalmente. Nesse estudo, a consultoria Scott projetou 3 cenários para a conversão de pastagens com base em dados do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento da Universidade Federal de Goiás. E também analisou o custo da reforma em diferentes níveis de tecnologia. Num cenário mais agressivo, a conversão de todas as pastagens, cerca de 100 milhões de hectares, com um tratamento mais sofisticado, uma recuperação com uso de alta tecnologia, custaria 246 bilhões de reais.
Num cenário intermediário, onde a recuperação teria aí graduação mais baixa, né, o valor seria de 209 bilhões. Num cenário conservador, ou seja, fazendo o usual na recuperação de pastagens, o que nós teríamos aí era, no mínimo, gastos de 127 bilhões de reais. Tudo isso recairia sobre a pecuária brasileira. Agora, a recuperação de pastagens teria uma vantagem. Ela pode liberar pelo menos 23 milhões ou até quase 68 milhões de hectares de terras entre os cenários mais conservador e o agressivo de investimento. Ou seja, no mínimo teríamos aí, se investíssemos 127 bilhões de reais, teríamos recuperação aí de quase 23 milhões de hectares de pastagem. E permitiria ainda que o rebanho brasileiro crescesse pelo menos 14%. Na melhor das hipóteses, investimento mais alto levaria aí um crescimento do rebanho em 59%, alcançando aí 250 milhões de cabeças. O estudo adota como premissa, na sua conta, né, o que o laboratório da Universidade Federal de Goiás aponta, que hoje nós teríamos aí 157 milhões de animais, dados de 2020. Agora, o estudo reforça que mesmo com um cenário de demanda chinesa crescente para a próxima década, as importações de carne bovina da China seriam muito melhores, muito maiores, quase 33% maior entre 2020 e 2030. E que o país vai aumentar as exigências do produto que compra do Brasil. Portanto, os chineses devem exigir cuidados. Agora, esse dinheiro tem onde ser obtido? Tem. Segundo a Scott, a China tem mais de 700 fundos de investimento verdes com trilhões de dólares que poderiam ser acessados por produtores brasileiros. Agora, o destaque é que, mesmo com o custo de recuperação mais alto, de R$ 2.982 aproximadamente por hectare, isso considerando aí uso de alta tecnologia, o fato é que sairia mais barato do que desmatar terra para desenvolver pastagem. Segundo a Scott, para desenvolver pastagem, no mínimo o custo seria de R$ 3.000 por hectare. É o cálculo de Rafael Lima, analista da Scott Consultoria. Portanto, ainda compensa recuperar pasto ao invés de desmatar para criar novas pastagens. É com vocês, Aidan. Obrigado, Pulga. Agora, 12h05, estamos a poucas horas do início da estação da primavera. Vamos saber como fica o tempo. Boa tarde, Renata Ferreira. Boa tarde, Zaidan. Boa tarde a todos. Estamos nas últimas horas da estação mais fria do ano, o inverno. E a partir das 16h21, horário de Brasília, começa oficialmente a primavera. E ela já começa com avanço de chuvas no sudeste brasileiro. Tem previsão de chuva em todos os estados da região ao longo do dia, incluindo aí as capitais. Os maiores acumulados do dia devem se concentrar principalmente no litoral paulista e também fluminense. Agora no sul, cenário um pouco diferente, viu? Isso porque a frente fria que estava atuando sobre a região agora se afasta para o oceano e há previsão de chuva apenas no leste do Paraná, também extremo norte aí de Santa Catarina. Nas demais áreas pode ficar nublado, mas nada de chuva por aqui. Na região centro-oeste, a chuva segue no noroeste de Mato Grosso, mas ainda de forma bem isolada. Nas demais áreas, tempo firme e temperaturas bem altas. Na região nordeste, tem chuva prevista em todas as áreas litorâneas, com exceção do Alagoas, Sergipe, também litoral norte da Bahia. Na faixa sul da costa baiana, com avanço da frente fria, há previsão de acumulados a qualquer momento. Na região norte do país, o tempo fica instável em praticamente todas as áreas, com destaque para o Acre, Amazonas e norte aí de Rondônia, onde os temporais ocorrem com maior intensidade. Zaidan, daqui a pouco eu volto com mais destaques da previsão do tempo durante toda a nossa programação. É com você. Obrigado, Renata. Você volta comigo logo mais às 10:05 no Mais Pecuária. O Brasil produzirá menos café em 2021. Segundo a Conab, a produção de cerca de 47 milhões de sacas de café beneficiado representa uma queda de 27,5% na comparação com a safra de 2020. Vamos saber como será a produção em Goiás. Boa tarde, Kylie Rodrigues.
Boa tarde, Zaidan. Conforme aponta o terceiro levantamento da safra 2021, divulgada ontem pela Conab, Goiás deve produzir 212 mil sacas de café na safra 2021. A área plantada é de 5.803 hectares no estado e a produtividade média ficou em mais de 36 sacas por hectare. O estado produz apenas a variedade arábica. Compradores, comparados os números de estimativa registrados na atual safra com a safra anterior, há um decréscimo de 14,4% na produção, o que é explicado, conforme aponta a Conab, pela especificidade da própria planta. O café possui a característica da bienalidade negativa. Em um ano, a cultura produz uma safra mais cheia. Em outro, como agora, em 2021, uma safra com menor número de frutos e, portanto, com volume menor produzido. Zaidan, com você. Obrigado, Kylie. De acordo com o CPEA, as cotações do café robusta continuam em alta no Brasil e no mundo. Em boletim de hoje, o Centro de Pesquisas informa que os preços futuros do robusta ainda são impulsionados pelo aumento da demanda, aquecida especialmente pelo alto preço do arábica e pelos entraves logísticos no Vietnã, que é o maior produtor e exportador mundial do robusta. Outro dado do boletim do CPEA aponta que os produtores brasileiros estão relativamente retraídos à espera de nova valorização de preços, o que tem reforçado o movimento de alta interna, mas limitado à liquidez. Ontem, o indicador CPEA-Esalq do robusta fechou a R$ 782,11 a saca, com alta forte de 4,86% na comparação ao preço de uma semana antes, o último dia 14. E o valor bruto da produção da agropecuária em Mato Grosso do Sul, segundo as projeções, em 2021 deve atingir mais de 68 bilhões de reais em receita, conforme dados do IBGE e do CPEA. Rosa Cabral. O crescimento estimado do valor bruto da produção agropecuária para o estado de Mato Grosso do Sul é de 18,29% em 2021, com soma de 58 bilhões e 120 milhões de reais. A estimativa prevê que o faturamento da agricultura chegue a 47 bilhões, quase 20% superior aos 39 bilhões de reais do período anterior. Na pecuária, esse aumento chega próximo aos 15%, saindo de 19 bilhões de reais em 2020 para 21 bilhões e 900 milhões. A ProSoja MS destaca que na safra de soja 2020 e 2021, a média do custo operacional por hectare foi de R$ 3.400. Desse valor, 52,4% foram gastos predominantemente para a compra de insumos agrícolas para as lavouras. O milho segunda safra 2021 registrou um custo operacional um pouco menor, de R$ 3.200 por hectare. A manutenção da lavoura foi responsável por 63,62% desse valor, com destaque para o uso de fertilizantes e sementes, com 27,92% e 16,26%, respectivamente. Conforme o Departamento Técnico do Sistema FamaSul, os altos custos de produção são reflexo do aumento no preço dos insumos agrícolas no mercado nacional devido à valorização do dólar frente ao real. Segundo o CPEA, no sistema de produção recria e engorda, na bovinocultura de corte, a produção da arroba pesou na porcentagem comparativa. E a arroba ficou 60% mais cara na comparação com o mês de julho 2020 para 2021. De Campo Grande, Rosa Cabral. O CB News termina aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Nós terminamos o programa com imagens ao vivo de Maracaju,
região centro-sul de Mato Grosso do Sul, onde o produtor se prepara para o início do plantio da safra de soja temporada 21-22. Aliás, lançamento será na terça-feira que vem, você vai ver ao vivo aqui no canal do Boi, a partir do 12h20. Eu volto logo mais com o Mais Pecuária às 10 para 5.